Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar alguns conselhos práticos e básicos que você precisa ter na hora de analisar quais fundos imobiliários, seja ele de tijolo ou de papel, você vai investir. Então, são critérios que você tem que levar em consideração na hora que você estiver analisando um fundo imobiliário para ver se vale a pena ou não investir nele. Então, fica aí comigo até o final do vídeo, que esse daqui está valendo muito a pena você acompanhar até o final. Lembrando, como sempre, se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e depois deixa aí nos comentários se você leva em consideração algum desses critérios que eu vou mencionar aqui, ou se tem algum outro que você leva em consideração que eu não mencionei, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelos fundos imobiliários de tijolo. Lembrando que fundos imobiliários de tijolo têm vários segmentos, como por exemplo, fundos de shopping, fundos de logística, de lajes, comerciais, hospitalar, bancário e assim por diante. Então, o que é que você tem que levar em consideração ao você abrir um relatório gerencial? O que você tem que olhar nesse relatório gerencial? Primeiramente, pessoal, verifique a quantidade de imóveis que esse fundo tem. Evite fundos com poucos imóveis, pouca diversificação de inquilinos. Prefira fundos que são multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-cidades. Então, quanto maior a quantidade de imóveis que um fundo tiver, melhor para ele, porque ele vai ser mais diversificado. Também procure fundos que não têm concentração em apenas alguns inquilinos. Citando apenas como exemplo, o Fundo Imobiliário de Logística, o HSLG11, atualmente ele tem 40% dos seus imóveis locados para a via varejo, que é do segmento de varejo. Então, observe que ele tem duas concentrações. Em um segmento de atuação do seu inquilino, que é o segmento de varejo, e somente um inquilino corresponde a 40% dos seus imóveis. Imagine se a via varejo ela quebre. Imagine aí a dificuldade que o fundo vai ter para conseguir novos inquilinos. Procure analisar esses critérios aí na hora de você escolher um fundo imobiliário de tijolo para se investir. O segundo ponto, verifique a localização dos imóveis, se são centralizados ou distribuídos. Quanto mais distribuídos e em localizações estratégicas, melhor. Então, procure aqueles fundos que têm imóveis localizados em regiões metropolitanas, por exemplo, São Paulo, aquela região ali de Extrema, lá em Minas Gerais, que é uma região que tem vários galpões logísticos, já que é uma cidade bem centralizada no mapa do nosso país. Fundos que têm vários imóveis localizados em várias regiões do nosso país. Sempre lembrando que imóveis localizados próximos a regiões metropolitanas têm a tendência de ter uma vacância menor, então é mais difícil eles ficarem desocupados e geralmente esses imóveis têm um valor maior de aluguel. Por exemplo, o valor do aluguel de um imóvel na cidade de São Paulo é bem diferente de um imóvel localizado lá no Amazonas. Outro critério, pessoal, que vocês têm que levar em consideração, verifique os locatários. Quem são os inquilinos do fundo imobiliário que você quer investir? Será que são boas empresas? Será que está atuando em um segmento que pode quebrar? Por exemplo, as varejistas, Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, entre outras? Será que a saúde financeira dessas empresas inquilinas está boa? Ou será que está passando aí por uma fase difícil? Então leve isso também em consideração. Outro ponto, verifique o vencimento dos contratos. Se estão próximos a vencer, verifique se existe posicionamento do fundo em busca de novos locatários. Então sempre procura aqueles fundos que geralmente têm contratos aí atípicos, que são contratos com uma duração maior, uma duração longa, geralmente aí de 5 anos para cima. E mesmo que os contratos estejam próximos de vencer, verifique se o inquilino deu alguma posição com respeito se vai renovar ou não. E se ele não for renovar, procure saber o que é que a gestão tem feito para procurar novos inquilinos, para que aquele imóvel não fique desocupado durante muito tempo. Então, no relatório gerencial, sempre o gestor do fundo vai ter que estar mencionando essas características, essa situação. Outro ponto, pessoal, a se levar em consideração, verifique se a gestão é ativa ou passiva. E qual é a diferença de uma gestão ativa para uma gestão passiva? A gestão ativa, ela sempre vai buscar superar um índice de referência. Pode ser, por exemplo, o índice INFIX. Então, ele sempre vai procurar assim ter uma rentabilidade maior do que esse índice. Já a gestão passiva, ela apenas quer replicar o desempenho desse índice de referência. Então, ele vai procurar ali manter a mesma rentabilidade desse índice. Então, a gestão ativa, ela vai se movimentar mais, ele vai tentar fazer com que um fundo tenha uma rentabilidade maior do que aquele índice de referência. Então, sempre procure, pelo menos na minha opinião, investir em fundos
de gestão ativa. É muito mais interessante. Outro ponto, pessoal, verifique o histórico de pagamentos. O fundo ele tem conseguido pagar mais rendimentos aos seus cotistas no decorrer do ano? Será que da sua existência até agora o fundo tem conseguido anualmente aumentar os rendimentos? Ou será que ele tem caído? Então, se ele tem caído, ele tem apresentado assim alguma dificuldade. Então, qual é a dificuldade que esse fundo tem passado para diminuir os seus rendimentos e não aumentar os seus rendimentos no decorrer do tempo? E por último, pessoal, o sétimo critério tem a ver com P sobre VP, no caso, o preço justo, o preço sobre o valor patrimonial do fundo. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Fundos muito abaixo de 1, você tem que analisar bem, porque muitas vezes ele pode estar apresentando assim alguma situação oculta. Por exemplo, ele talvez esteja ali com uma alavancagem muito alta que está prejudicando a receita e o pagamento do fundo, no caso, o seu crescimento. Então, sempre procure. Temos aí, por exemplo, o Vino 11, o SARI, o RELC, o XPPR11. Então, procure saber por que esse fundo imobiliário de tijolo está com o P sobre VP tão baixo. O que é que está acontecendo com ele? Por outro lado, um fundo com P sobre VP muito acima de 1, muitas vezes não vale a pena você investir. Eu sempre menciono nos vídeos que em fundos imobiliários de tijolo, vale sim a pena, até depender do fundo, você pagar um pouco de ágio. O meu limite é pelo menos 1,05%. Então eu pago no máximo ali 5% de ágio. Porém, tem fundo aí que você pode analisar que está com 10, 12% de ágio. Então isso daí já não vale a pena. Vale a pena você esperar um pouquinho, o fundo ele fazer uma correção no seu preço, para aí sim você investir nele. Agora, falando sobre os fundos imobiliários de papel, pessoal, vamos analisar aqui também 7 critérios que você tem que levar em consideração. O primeiro critério, verifique qual o P sobre VP do fundo, no caso, qual o seu preço justo. Evite pagar ágio nos fundos imobiliários de papel, já que eles têm a tendência a sempre voltar para o seu preço justo. Isso é muito interessante porque fundos imobiliários de papel, eles mexem com dívidas. Então, eles emprestam dinheiro para empresas e assim por diante, e essas empresas se comprometem a devolver o dinheiro que foi pego ou emprestado com acréscimo de juros. Então, eles mexem com dívidas. Então, é sempre importante você não pagar ágio em fundos imobiliários de papel. E temos como referência, por exemplo, o fundo imobiliário MXRF11, que é um fundo de papel que chegou a ficar com ágio de 10%. Seu P sobre VP chegou a ficar de 1,10%. E ainda tinha pessoas comprando o MXRF11 10% mais caro do que ele realmente valia. Então, mostrando assim falta de conhecimento na hora de se investir. Outro ponto, pessoal, verifique os setores que o fundo investe. Entenda que fundos ligados ao turismo, a loteamentos, desenvolvimento ou férias têm a tendência a ser mais arriscados. Querem ver só um exemplo? Tenha curiosidade de pesquisar qual é o principal setor de atuação dos devedores do DEVA11, do HCTR11, do VSRH11 e do TORD11. São justamente aí de loteamentos, de desenvolvimento e de turismo, que está ligado à hotelaria. Então, esses fundos são considerados mais arriscados. Então, os seus devedores eles estão muito propensos, estão muito expostos à variação econômica do país. No caso, quando teve a crise mundial de saúde, esses setores sofreram bastante, fecharam. Então, a situação deles ficou muito ruim para que eles pudessem honrar o seu compromisso. Então, procure sempre ver qual é o setor de atuação dos principais devedores dos fundos imobiliários de papel. Geralmente, considerados um pouco mais seguros, são de residencial, que tem aí construtoras que pegam dinheiro emprestado, empresas de shopping que pegam dinheiro emprestado para poder comprar shoppings ou participações em shopping, de logística também. Então procure aí esse tipo de fundo que tem esses devedores desses segmentos que eu mencionei. Outro ponto, pessoal, verifique como é que está a situação dos pagamentos dos títulos. Será que houve atraso no pagamento dos juros ou da correção monetária? Será que já houve algum tipo de calote, mesmo que temporário? Então procure aí analisar essa situação também. Outro ponto, verifique o tipo de título que o fundo compra, se é sênior, único, subordinado. Estude sobre isso. O que é que esses tipos de títulos aqui têm a ver, pessoal? O sênior, o único e o subordinado. Suponha que uma empresa que pegou dinheiro emprestado com fundo imobiliário, ele passe por uma situação financeira difícil e ele acabe não conseguindo honrar com o pagamento mensal ao fundo imobiliário. Então ele vai fazer ali a execução das suas garantias. No caso, o fundo ele vai executar as garantias que foram dadas. Se esse devedor vier a quebrar por algum motivo e fechar, quem tem prioridade ao receber o dinheiro das garantias é justamente quem é investidor sênior. Então ele vai ter prioridade.
Suponha que o devedor ali vendeu os imóveis dele para poder pagar a dívida que ele tem com o fundo. Então, se o fundo ele for um investidor sênior, ele vai ser o primeiro a receber. E assim por diante. Então, sempre procure saber qual é o tipo de título que o fundo ele tem. Se for sênior, então é considerado aí mais seguro para se investir. Outro ponto, pessoal, verifique os indexadores dos títulos. Se é IPCA, IGPM, INPC, CDI, e fique ciente que a oscilação é mensal, especialmente aqui com respeito ao índice IPCA, IGPM e o índice INPC. O CDI geralmente ele dura um pouquinho mais de tempo. Então tenha ciência que geralmente os rendimentos dos fundos imobiliários de papel eles oscilam muito mais do que dos fundos imobiliários de tijolo. E outro ponto a se levar em consideração, pessoal, é com respeito a verificar a concentração em empresas, empreendimentos, securitizadoras. Procure entender os riscos dessa situação. Então, suponha que o fundo ele tenha vários valores, vários títulos CRIs emprestado para uma mesma empresa. Uma concentração. Por exemplo, o Vigia 11, que é um fiagro, que é praticamente a mesma coisa de fundos imobiliários de papel. A diferença é que um é do setor agro e outro do setor imobiliário. Ele tem uma concentração na cooperativa Languiru. Então, ele tem ali 3 títulos CRAs da cooperativa Languiru. Então, isso é uma concentração na empresa, na cooperativa. Os mesmos critérios você tem que levar em consideração com respeito aos empreendimentos e também a securitizadora. Evite, pessoal, fundos que são concentrados. Ou se você decidir investir nele, mesmo assim você quer investir, tenha ciência dos eventuais riscos dessa concentração. Não invista em um ativo sem saber quais são os seus riscos na hora de se investir. E de um modo geral, aqui no final eu menciono o seguinte, que em ambos os casos, independente se você vai investir em fundos imobiliários de papel ou em fundos imobiliários de tijolo, é fundamental você analisar o histórico do fundo, da gestão e ler os relatórios gerenciais. É muito importante você considerar a gestão. Será que a gestão ela já cometeu alguns vacilos antes? Será que ela é realmente uma boa gestora que se preocupa com o dinheiro de cotista? Então sempre procure analisar esses pontos também. E vá acompanhando aqui o canal que sempre eu estou trazendo vídeos relacionados a alguns fundos imobiliários, lendo relatórios gerenciais com vocês, e dessa maneira vocês podem aprender um pouco mais. Beleza? Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ajudou, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento. Muito obrigado e até a próxima.